Olá, seja muito bem-vindo à primeira semana do workshop Viver de Joias. Será uma semana extraordinária com muitos cases, conteúdos, estudos para você que já está no mercado de semijoias aproveitar e aprimorar o seu negócio, ou então para quem sonha em empreender, tirar aquele projeto do papel ainda neste ano, né? E para começar, estrear em grande estilo, eu estou aqui hoje na Gazin Semijoias com o Caio Gazin, ele que é sócio ao lado de seu irmão Matheus Gazin, da Gazin Semijoias, uma empresa que se destaca no mercado de semijoias não somente por seus produtos maravilhosos que possui, mas também pelo modelo de relacionamento que estabelece com seus clientes. O Caio e o Matheus, eles abriram a Gazin Semijoias há 5 anos. E apesar da pouca idade de ambos, Caio tem 30 e Matheus 27, eles têm muita coisa mesmo a nos ensinar. É por isso que a gente está estreando a semana do nosso workshop Viver de Joias aqui com eles. Porque é um case realmente inspirador. Prestem atenção em toda a trajetória da Gazin para vocês verem que com pouco tempo, não importa a quantidade de tempo que você tem no seu negócio, o que importa é o foco, é a dedicação que você tem nele, né, Caio? Isso mesmo. E antes de começar, gostaria de agradecer por você abrir as portas da Gazin Semijoias para nós e contar um pouquinho pra gente sobre como tudo começou da Gazin Semijoias. Legal. Bom, primeiro é uma honra pra gente, né, estar aqui no primeiro dia, que é muito legal, é muito prazeroso e nós ficamos muito orgulhosos disso. Obrigado pela oportunidade, por participar desse projeto, por estar aqui contribuindo um pouquinho, já que a Gazin é uma empresa que bate tanto nessa tecla do empreendedorismo, onde Exato. as pessoas realmente possam viver desse negócio, né? Que a primeiro ponto parece ser uma segunda fonte de renda. Sim. E nós temos N cases, N situações de pessoas que têm um outro trabalho e aí começa a participar da joia e de repente isso começa a empatar com o trabalho dele, com os rendimentos do trabalho número 1. Exato. E em pouco tempo o trabalho de joia está sendo o trabalho número 1 e a pessoa se desliga daquele primeiro trabalho e passa realmente a se dedicar o tempo todo a sonhar com esse negócio, né? Exato. É uma coisa que é muito legal. E quem é atacadista, o propósito da Gazin é muito esse, né? De incentivar o empreendedorismo, Exato. de trazer muito sonho da pessoa, né? Exato. Inclusive vocês tiveram esse sonho de empreender, né, Caio? Sim, a história da Gazin é muito incrível porque eu e meu irmão, nós costumamos falar que tem muitas pessoas, muitas empresas, muitos empresários que têm empresas com ramo, há tanto tempo no ramo, inclusive mais do que a gente tem de vida, né? Exato. Então a Gazin começou num sonho há 5 anos atrás. Na verdade eu acho que o sonho vem muito antes, né? Eu costumo falar que eu tenho uma coisa comigo que eu lembro quando... Bom, nós somos então nascidos em Limeira, para começar, né? Eu e o Matheus somos nascidos em Limeira, Sim. Aqui interior de São Paulo. Nossos pais, na verdade, vêm do sul, mas nós já nascemos aqui e nós tínhamos o costume de ir ao litoral. O litoral é muito próximo aqui, Guarujá, Santos. As férias de toda criança, Pois né? Daqui de Limeira. Exato, tá 2 horas aqui é as férias mais comuns. Então eu me lembro que quando eu ia ao litoral com os meus pais, nós passávamos pela cidade de Cubatão. E Cubatão, por ossos do ofício, né? É uma das cidades mais poluídas do Brasil. Mas eu passava ali de carro, eu via aquelas indústrias em volta e aquelas chaminés e eu falava, pai, quando eu crescer eu quero ter uma indústria Que assim, legal. eu quero ter uma empresa desse tamanho. Eu sempre falava. E meu pai falava, meu pai sempre foi uma pessoa que sempre alimentou esse sonho. Então acho que isso é muito legal. Eu muitas vezes eu leio que os pais muitas vezes costumam bloquear as crianças, né? E aí tiram aquela coisa da criatividade mesmo, Sim, da imaginação exato. da criança. E isso é muito ruim para nós
que estamos agora nesse projeto de conduzir o Brasil, né? Exato. Então, o sonho de empreender, o sonho de ter uma empresa começou antes de eu saber o que era empreender. Os seus pais, então, não eram desse ramo de semijoias? Não eram e nunca foram. Sim. Esse é um outro porém que, apesar da pouca idade, do pouco tempo de empresa, muitas pessoas acabam pensando que é herança. Exato. Né? É o que muita gente pensa, né? Quando vê jovens empreendedores se destacando assim, já acha que é o pai que começou e aí o filho que deu um novo rumo para a empresa. Exato. Vocês começaram a Gazin do nada, seus pais então nunca tiveram nenhuma ligação com o ramo. Eu e o Matheus começamos a trabalhar muito cedo. Eu acho que quando as pessoas perguntam, Caio, qual é a receita? Eu acho que não existe uma receita pronta. São vários fatores, mas um deles é o trabalho duro. Sim. E nós começamos a trabalhar muito cedo, por volta de 12 a 13 anos. Sempre estudamos. Meu pai sempre obrigou, vamos dizer assim, sempre teve uma cultura muito racional sobre os estudos. Então vamos lá, tem que estudar, tem que fazer, mas você vai para o trabalho. Tem que trabalhar também. Nosso pai tinha uma pequena empresa aqui em Limeira. Essa empresa era ligada a uma espécie de oficina mecânica para caminhão. Tá? Uma oficina um pouco mais avançada, mas era uma empresa lá que tinha uma base de 15 a 20 funcionários mais ou menos. E eu e o Matheus, durante toda a vida, trabalhamos com isso, trabalhamos dentro dessa empresa. Olha, uma área completamente diferente, né? Completamente diferente. Era uma metalúrgica, era uma empresa com um porte muito menor do que a Gazin hoje, e era um trabalho muito bruto, né? Sim, é outro público, outra coisa. Exato, era um trabalho muito... pessoas diferentes, uma velocidade do negócio diferente. Eu falo que a velocidade que nós temos no ramo de semijoia é incrível, ela demais. É muito rápida e, na verdade, tem pessoas que falam, amigos que estão há mais tempo no ramo, falam que essa velocidade se inseriu agora. Sim. Inclusive, alguns falam que a Gazin tem boa parte de mérito nisso. Mas eu aprendi... E o Matheus também, nós aprendemos a trabalhar assim. Então, pra gente não existe outro mercado. No mercado que a gente entrou foi esse. Então, retomando a história da Gazin. Trabalhávamos lá com meu pai. E meu pai vem de uma cultura mais centralizadora, Andressa. E ele tem aquela cultura de um pouco mais de medo, um pouco mais de cautela, talvez. Eu acredito até pela realidade do negócio. Diante disso, muitos conflitos. Conflitos de gerações, né? Eu e meu irmão de uma geração diferente. Meu pai, apesar de meu pai ser muito novo, meu pai tem 53 anos hoje, né? Sim, novo. Então, sim, é muito novo. Mas mesmo assim, o conflito de geração aparecia nitidamente a todo momento. Eu e o Matheus sempre querendo elevar o negócio, levar de uma forma mais arrojada, de uma forma diferente. Enquanto meu pai, não, calma... Isso não é a hora, vamos com um pouco mais de cautela. Aquela cabeça mais conservadora. Natural, né? Sim, claro. E a gente com a sensação de tô perdendo tempo. E N problemas. Então, assim, o que acontecia? A gente, por hora, queria fazer e não podia, a gente ia e fazia. E fazia, a confusão estava armada em casa. Sim. Então, era problema com o pai, chegava em casa... não tinha mais o pai, só tinha o patrão. Afinal, nós éramos funcionários da empresa. E diante disso, em 2013, decidimos que vamos ter o nosso negócio. Vamos ter o nosso negócio, vamos deixar o nosso pai com o negócio dele e vamos tocar o nosso negócio. Em Limeira, capital da semijoia, intitulada agora, né? Inclusive, reconhecida nacionalmente pelo governo federal aí como capital da semijoia, decidimos abrir alguma coisa de semijoia. O que vamos fazer? Não faço a mínima ideia. Vamos Só lá. tinha vontade? Era muita vontade. Sim. Muita vontade. E a semijoia em si foi a escada para que fizesse com que a gente realizasse os nossos sonhos. Temos muitos sonhos para realizar ainda, mas podemos dizer que já realizamos boa parte deles. Claro. Afinal, nós nunca pensamos que a Gazin poderia ser do tamanho que ela é hoje. Quando começamos a Gazin com um negócio pequenininho. Acho que como a maioria das pessoas que estão aí nos assistindo começam, Exato, sim. estão pensando em começar ou começaram, né?
Então, assim, o nosso negócio começou aqui na Costa Silva, a famosa Costa Silva aqui em Limeira, né? E o que nós fazíamos no começo? Pessoal, talvez vocês estão aí ouvindo a gente, talvez tenha algum som, algum ruído externo que possa vir. Nós estamos aqui na empresa. Exato. Então, nesse momento nós estamos aqui na fábrica, né? Aqui é onde funciona o banho. Em pleno funcionamento, a todo vapor, gente passando tudo quanto é lado. Vocês não têm ideia de como... Eu acho que muita gente que está assistindo a gente, desculpa te cortar, Imagina. Não tem ideia de como funciona uma fábrica de semijoia. É assim, é uma rotina muito encantadora mesmo. É avassaladora o que o Caio falou, né? Essa rotina dessa velocidade toda, a gente consegue ver dentro da empresa. Inclusive a gente vai até dar uma filmada, vai mostrar para vocês um pouquinho de como funciona aqui dentro da fábrica, né, Caio? É um prazer, novamente. Nós vamos abrir sim as portas, de repente a gente dá uma voltinha e mostra algumas coisas aqui para vocês. Olha só, não estava previsto, viu? Pois é, nós não temos problema com isso. Inclusive muita gente tem esse paradigma no ramo de semijoias, não vou abrir a minha empresa, não vou mostrar como é que funciona. Muita. Eu costumo falar assim, Andresa, você que está aí em casa, eu acho que o maior poder que a gente tem são as ideias. Exato. Né? As cópias são naturais, vem de qualquer ramo, vem de qualquer coisa. Sim. Mas assim, o que está na tua cabeça, isso é o que forma você empreendedor, isso é o que forma você empresário, ou você que sonha em empreender, é isso que vai ser o modelo do negócio. Então a gente não tem problema em falar um pouquinho da Gazin, em falar um pouquinho da história, como começou, como vai ser. Exato. E também abrir nossas portas. Então vamos lá, a Gazin começou em Limeira, aqui na Costa Silva. E o que foi isso? A gente não sabia nada de semijoia. Nós íamos numa empresa de bruto, por exemplo, que são as mercadorias que são vendidas ainda sem o banho, sem o processo de galvanoplastia. Isso. Eu me lembro como se fosse hoje. Peguei um brinco na mão e olhei aquele brinco, tava amarelinho, douradinho, né, no latão. Bonitinho, polido, e eu perguntei para a vendedora, eu falei, eu já posso vender? Sim. Ela falou assim, não, isso aí você precisa banhar ainda. E aí eu falei para ela, mas o que é o banho, né? Olha que coisa, como que o negócio começou. Então assim, alugamos uma loja lá na Costa Silva, era uma loja de 12 metros quadrados aproximadamente, e lá onde tudo começou. Então o que nós fazíamos? Nós íamos numas empresas de bruto, tínhamos alguns amigos. Limeira é uma cidade não muito grande, uma cidade em torno de 300 mil habitantes, né? As pessoas se conectam, se conhecem bastante. Boa parte delas vivem de joias, vivem de semijoias. É praticamente impossível não conhecer uma pessoa em Limeira que não tem essa ligação com a semijoia. Exato. Né? Então assim, o que acontece? Dentro desse projeto conhecíamos alguns amigos e começamos um negócio com 30 mil reais. Eu e meu irmão tínhamos um carro na época, cada um vendemos os carros, pegamos esse dinheiro dos carros e inserimos no nosso negócio. Foi mais ou menos assim, pagamos um pouquinho da loja, coisa muito barata, coisa de 5 mil reais, e 25 mil reais compramos entre bruto e banho. E começamos o negócio sem planejamento, sem nenhuma característica ali de organização até, mas sempre com muita vontade, muita garra. Sim. Então é muito legal a gente relembrar isso hoje, como é que foi, porque é uma história bacana, né? Você olhar para trás e ver tudo aquilo como aconteceu. Inclusive, teve um dia que eu vim aqui e a gente conversou, eu acho que é uma coisa que diferencia bastante vocês, que vocês buscam muito conhecimento, né? É o que você falou, vocês não conheciam absolutamente nada do ramo, Sim. Não conheciam nada, mas vocês buscaram muito conhecimento, Exato. Né? Para crescer, inclusive até para montar o próprio negócio. A vontade nossa, Andresa, em busca de informação sempre foi muito grande. Inclusive antes, na empresa do nosso pai, quando nós não tínhamos ainda muitos recursos, nos formamos, somos formados, fizemos os estudos certinho, como manda o script, mas eu acho que muito além do que isso, é a gente buscar cursos, né? Então a gente sempre se aprimorou na questão de empreender, nós sempre buscamos palestras motivacionais, nós sempre buscamos conteúdos, muitas vezes além do nosso ramo, além das nossas atividades,
mas isso sempre foi uma busca constante do Caio e do Matheus, pela informação. E é até hoje, conteúdo, né, Caio, que vocês fazem? Eu acho que, eu brinco que assim, hoje é muito mais, né? Hoje nós temos a condição de estudar, inclusive estudar a nossa equipe. Sim. Então, esse é um grande diferencial nosso. Então, quando a gente pega a Gazin lá atrás, quando nós começamos, nós tínhamos uma pessoa, uma vendedora dentro da loja. Quando vocês começaram, foram com uma vendedora? Uma vendedora. Na verdade, nós não conseguimos nos desligar imediatamente da empresa do nosso pai, até porque nós tínhamos funções lá importantes para a empresa. Então, o que a gente fazia? Eu ficava mais na parte da empresa de semijoia. O Matheus ficou durante um tempo na empresa junto ao meu pai. Sim. E a gente se dividia à noite. Então, o que a gente fazia? Durante o dia, nós tínhamos as atividades comuns, né, da empresa. Vendia, comprava bruto, levava ao banho, mandava banhar, levava para casa aquilo e a gente encartelava a mercadoria. Por quê? Porque a Gazin hoje é uma empresa atacadista de venda de produto pronto. Exato. Então, nós enquadramos no mercado hoje de semijoias de luxo. Tá? Sim. Então a gente tem que encartelar aquele produto. Nós pegamos ele em grande volume e vendemos em escalas menores, sempre para pessoas atacadistas, mas na época vendíamos varejo também. Sim. Vendíamos de um em um brinco. Então a pessoa chegava lá, tinha o precinho, ela falava, eu quero comprar um brinco para uso. A gente poderia fazer aquele trabalho normalmente. Então como que funcionou? Às 6 horas era muito engraçado, porque a gente levava aquele produto para casa, encartelávamos, cadastrávamos o produto. Então muita gente se vê em casa aí falando, nossa, olha, mas eu tenho que fazer tudo sobre o meu material. Eu tô me colocando no lugar de quem está assistindo, desses empreendedores, e falando assim, poxa, mas olha o tamanho da Gazin. Sim, graças a Deus. Mas nós cansávamos de doer, machucar a mão com tarraxa de brinco, colocando, encartelando para no outro dia de manhã levar aquele produto para a empresa. Então sim, tínhamos uma vendedora e a história da Gazin começou assim. A partir daí foi passo após passo, sabe? Foi sempre um caminho de muito trabalho. Nós sempre tivemos, é engraçado porque nós temos alguns amigos, né? Eu e meu irmão frequentamos a mesma roda de amigos. Eu acho que além de tudo somos muito amigos. Era isso que eu ia perguntar também. Empresa familiar, que você falou dessa questão também do seu pai, que vocês tinham alguns atritos. Agora na Gazin, você e seu irmão, vocês têm esse tipo de atrito? Porque muita gente que está nos assistindo também tem esse modelo de negócio familiar. Sim. E as pessoas, elas nos perguntam bastante como conciliar isso. Vocês têm algum tipo de atrito hoje? Eu acho que o atrito é uma palavra muito forte. Nós tínhamos. Sim. Hoje nós temos muita troca de ideias. Exato. Muitas vezes essa troca de ideias pode vir num tom um pouco mais alto. Muitas vezes as duas partes não estão muito contentes uma com a outra, mas eu acho que isso para o negócio é muito saudável. Fortalece o crescimento. Pois eu acho que duas cabeças pensando diferentes é muito legal, porque de repente, por exemplo, eu e meu irmão nos dividimos na empresa, então isso é uma coisa muito interessante. Nós não temos as mesmas atividades. Sim, senão nem teria como expandir o tanto que a Gazin expandiu. Muita gente está em casa falando assim, né? Poxa, eu vejo sempre o Caio, o que acontece que o Caio está aí? Mas o Matheus, ele é um cara, a gente se divide na sociedade dessa maneira. Eu sou o cara que faço mais a parte comercial, então eu vou mais para o lado comercial, mais para o lado ali dos relacionamentos, e toda a parte de criação e aprovação do produto é feita por mim. Então tudo que tem na empresa hoje é aprovado por mim no que se refere a design de produto, cores, tendência de banho. O Matheus, ele entra um cara já mais voltado para a parte de qualidade, para a parte produtiva. Para essa parte a gente se completa. Então o que a gente faz? A parte administrativa fazemos juntos. Então planejamento da empresa, para onde a empresa vai, qual é o futuro, ou de repente o que nós temos que tomar alguma ação. Nós temos feito constantes reuniões, o crescimento da Gazin tem feito isso com a gente. Então eu acho que os conflitos são naturais.
E isso a gente deve o quê? Tirar o lado bom. Exato. Precisa de maturidade dos dois lados, para que os dois lados entendam onde a empresa vai ganhar com essa troca de ideia. E não ali tenha um conflito de orgulho próprio e acabe prejudicando a empresa. E a empresa não cresce, né? Eu acredito muito. Ou às vezes acaba, né, André? Sim, muito. Esse é o problema, tem muitas empresas que os sócios eles se divergem tanto e que um não cede com o outro, sim, que elas acabam rompendo e aí nenhum lado nem o outro acaba crescendo do jeito. É isso que muitas pessoas veem na Gazin. A Gazin é uma empresa que ela tem se destacado bastante no mercado e é justamente por isso, né, Caio? Sim. Por essa divergência de ideias e vocês pegarem essas diferenças e fazerem o negócio crescer junto. Usamos, né? O melhor delas. Essas diferenças de ideia são um ponto principal que fazem com o negócio crescer. Uhum. Então, sim, o Caio é um cara muitas vezes mais sonhador, né? É um cara muito mais arrojado e o Matheus vem ali e fala, isso muitas vezes é possível, de repente aqui nesse ponto nós podemos ir por esse caminho. E aí esse conflito que eu acho que é legal, né? Eu acho que onde se choca ali e os dois levantam esse negócio juntos. Então, sim, eu já vi tantos amigos, tantas pessoas conhecidas perdendo o negócio por orgulho, né? Eu não cedo, ele também não cede, e aí o negócio acaba ou o negócio não anda. Sim, exato. Enquanto a gente, ora eu vejo, poxa, o Matheus tem razão, ora não, eu tenho razão e peço para isso, e a gente faz com que a Gazin vai tornando essa história que está acontecendo hoje, né? Tudo isso que a gente está sonhando, parte do nosso sonho. Uma das coisas que eu acho bastante interessante também é essa questão de vocês trabalharem muito a equipe de vocês, né? Legal. Vocês começaram com um funcionário e aí hoje tá, com quantos funcionários a Gazin? A Gazin tem colaboradores. Hoje, eu acho que é muito legal, porque eu tinha um sonho, essa era outra parte do meu sonho, não consegui contar meus colaboradores. Tô longe disso ainda, mas às vezes a gente já se perde na conta. Então hoje a Gazin tem em torno de 165 colaboradores, olha mais ou menos só, que legal. O contexto todo, né? São 4 unidades. Então nós estamos hoje em Limeira, aqui onde a Gazin nasceu, em São Paulo, capital, em Goiânia, no Rio Grande do Sul, e nós temos em Guaporé, na cidade de Guaporé, e nós temos um time de pessoas que vendem Gazin, de representantes que trabalham para a nossa empresa, exclusivamente para a Gazin, aí em todo o Brasil. Então, em praticamente quase todos os estados, nós estamos presentes. Então, hoje é um time de 160, 170 pessoas, 5 anos depois da fundação, né? Que legal, começou com os dois encartelando sozinhos as peças e trabalhando, fazendo essa dupla jornada, né? Exato. E hoje em dia tem 160, 170 famílias que, de certo modo, a Gazin impacta nessas famílias, né? Isso as pessoas diretas, né, André? Contar. Nós temos muitas pessoas que trabalham para a Gazin, nós temos algumas empresas hoje que prestam serviço exclusivamente para a Gazin. Então, existem pessoas que fundaram empresas para trabalhar para a Gazin. Como, legal. Por exemplo, a nossa encartelação, a nossa parte de encartelação do produto é externa. É uma empresa que trabalha só para a Gazin encartelando. É uma empresa de mais 7, 8 colaboradores que trabalha 100% para a Gazin. Então, para a gente hoje é motivo de orgulho, é motivo de responsabilidade, né? E sobre o treinamento que você falou da equipe, sim, nós temos um treinamento muito grande. Isso é uma política da Gazin que a gente leva com a gente desde quando nasceu. Pessoas, tá? Então, nós podemos ter uma empresa linda. Nós temos hoje... A nossa unidade aqui onde nós estamos hoje tem mais de 1.000 metros quadrados de construção, onde acontece aqui a parte de galvanoplastia, a parte de banho e o nosso escritório da matriz. Então aqui tem nosso escritório fiscal, nosso escritório administrativo. Pra gente é muito motivo de orgulho isso. E a gente sabia que sem essas pessoas o nosso negócio não ia conseguir. Então é uma empresa linda, nós temos uma estrutura bacana, nós temos um produto muito bom, né? Nós temos
como você falou no começo, semijoias lindas, semijoias bem acabadas. E que se destacam realmente no mercado. Exato, nós trouxemos hoje, nós trouxemos quando a Gazin nasceu, por exemplo, falando em qualidade, a questão da garantia eterna. A garantia eterna nasceu com a Gazin. Sim, eu me lembro muito bem. Causou um rebuliço na cidade, né? Nossa, no ramo, o que eles estão fazendo? Como assim garantia eterna? E sim, nós acreditávamos que quando a garantia eterna surgiu um pouco depois que a Gazin nasceu. Por quê? A Gazin, ela teve um tempo de empresa só de comércio, onde a gente comprava de bruto, levava para uma outra galvânica, banhava aquele produto e vendia atacado e varejo aqui em Limeira. Diante disso surgiu a necessidade, não sei se era necessidade, vem mais aquela ideia do sonho, sabe? E de vocês garantirem a própria qualidade, né? Exato. E aí nós vamos montar um banho. Não fazíamos a mínima ideia como se operava um banho, mas vamos montar um banho, vamos ter uma galvânica. E montamos a galvânica. Com isso, foi muito simpático, né? Porque não entendíamos nada de galvânica, sofremos horrores no começo, então pensamos em desistir. Quantas vezes eu e o Matheus sentávamos numa reunião ali de alinhamento e chorava, André. Chorava porque se falava assim, cara, será que a gente vai dar conta de fazer isso? E foi muito engraçado porque nós colocamos a nossa vida naquele negócio. Sim. Nós colocamos a nossa vida financeira dentro daquela galvânica para que aquilo se tornasse o nosso sonho de vida. E de repente a gente viu que era muito difícil fazer aquilo. De repente a gente viu que tinham muitos contratempos que a gente talvez não estava tão preparado para que aquilo acontecesse daquela maneira. E foi muito engraçado, porque quando a Gazin Banho, quando esse braço da Gazin, né, que é a galvânica, nasceu, minha esposa ficou grávida. E aí eu não tinha dinheiro nem para botar gasolina no carro, quanto mais para montar uma casa, porque até então era minha namorada, né? Ser pai, assumir uma família, uma casa, uma família, responsabilidades de pai, é muito difícil, foi muito trabalhoso para mim naquela época. E aí eu e o Matheus sentávamos e falávamos, Matheus, o que a gente fez? O que a gente fez? E quando a gente se desligou da empresa, porque o Matheus se desligou realmente da empresa do meu pai, nessa época que abrimos a galvânica. E foi uma situação um pouco trabalhosa, né? Se desligar da empresa do pai, o pai ainda tinha um pouco de, poxa, vocês vão, e aqui tem o negócio, mas pai, não é esse o negócio, esse negócio não vai levar no nosso sonho de vida, né? E aí passou um tempo, quando abrimos a galvânica, sentamos com o nosso pai e falamos, pai, estamos pensando em desistir. Sentamos com a nossa mãe, que também teve um papel muito importante, mãe, estamos pensando em desistir. E aí o papel deles foi muito importante. Aí entra o papel de pai e mãe. Ai, que legal. Em chamar os dois e falar assim, olha, não, vocês não vão desistir. Vocês não vão deixar de realizar esse sonho. Agora vocês não vão desistir. Agora vocês não vão deixar de fazer. E aí nós fizemos muitos alinhamentos, muitas coisas, e passamos e começamos a conseguir banhar. Sim. E aí a Gazin começa a banhar o próprio produto. E pra gente foi um passo muito importante. Por quê? Porque aí a Gazin começa a ter a garantia permanente de banho. Porque como vocês banham, vocês conseguem garantir aquilo que vocês fazem. Exato. Essa é o grande insight que a Gazin fala tanto. Por quê? Muitas empresas, hoje é natural as empresas começarem o que a gente estava falando da cópia, né? É natural as empresas começarem a ter inspirações e começaram a criar a garantia vitalícia, a garantia permanente, sim, a garantia eterna também, sim, assim como a da Gazin, essa questão de marketing. E aí o que acontece? Com essa garantia, o que a Gazin fala? Como que uma empresa só consegue garantir 100% do produto que ela vende se é ela que faz? Então, isso eu tinha em mente antes de ter o banho.
para eu vender o meu produto de uma forma que eu consiga garanti-lo 100% ao meu cliente, eu preciso participar do processo, eu preciso fazê-lo 100%. E hoje a parte mais crítica no que se refere à qualidade do produto é o banho. Sim, né? sim, exato. É o que as pessoas é o que as pessoas confundem. é o que as pessoas mais sofrem. Quem é revendedor de semijoia, quem já trabalha com isso, sabe como essa parte é a principal que garante a qualidade ou não de uma semijoia, né? Exato. Então, aí esse pensamento sempre veio quando conseguimos realizar esse passo na Gazin de ter o próprio banho e ter o próprio qualidade do produto. O que nós fizemos? Colocamos a garantia eterna de banho. Então, a nossa garantia é um diferencial muito grande no mercado. Sim. Nós não é uma parte de marketing. Vocês fazem isso. Nós sabemos o que nós estamos entregando para o produto, para o público em casa. Então, quando a gente fala, olha, o nosso produto é 100% livre de níquel, o nosso produto não tem contaminações que possam gerar alergia para as pessoas. É porque vocês sabem o que estão fazendo. Né? É 100%, né? Então a gente assume, a gente traz pra gente essa responsabilidade 100% do produto. Sim. Então a Gazin hoje, esse passo do banho, que foi um grande passo na nossa vida, eu digo na nossa vida pessoal, na minha e na do Matheus, e um grande passo na empresa, deu estrutura para que a gente pudesse vender um produto de qualidade, que isso faz parte da nossa visão, da nossa missão. Sim. E foi esse o ponto de virada da Gazin? Ou qual foi o ponto de virada da Gazin? Que vocês chegaram num ponto que falaram assim, não, agora deixamos de ser empresa pequena, aquela empresa familiar com jornada dupla, para sermos a Gazin, estruturarmos, impactarmos pessoas e tudo mais. Andresa, a Gazin teve 2 grandes pontos de virada. Esse foi o primeiro, tá? Esse primeiro grande ponto, onde a gente deixou de ser mais uma das 400 lojas, você pode até me ajudar com isso, eu acho que tem mais de 400 lojas. Tem mais de 400 hoje em dia, só na Avenida Costa e Silva, hein? Exato, nós estamos falando só de Limeira na Avenida Costa e Silva. Isso. Então nós deixamos de ser uma dessas mais de 400 lojas da Avenida para sermos uma empresa com uma estrutura um pouco maior, onde nós temos ali uma estrutura para atender clientes de uma forma diferente, tá? Então esse sim foi uma grande virada, principalmente que realizamos uma parte da nossa missão, né? E da nossa visão, que era entregar para o cliente um produto de muita qualidade, né? Então assim, esse foi a grande parte. Uma outra grande parte, o que foi? A Gazin, com isso, começou a crescer e nós tivemos mais algumas lojas na avenida mesmo. Inclusive começamos a diversificar algumas coisas. Nós tínhamos algumas lojas de bijuterias mesmo, sem garantia de banho, umas coisas mais voltadas a valores, mais voltadas a preço. Nós pegamos um outro tipo de mercado. Nós tínhamos uma outra marca de semijoias também, que daí nós tínhamos sócio. Nós tínhamos uma empresa de bruto, que também tínhamos sócio. Nós começamos a diversificar. E um outro ponto de virada foi quando a Gazin percebeu que essa não era a melhor estratégia. Então nós percebemos que essa estratégia de estar ali dentro de uma avenida com vários pontos e tentando pegar muitas coisas não era a melhor estratégia para a Gazin. E aí vem a outra grande virada, que foi o quê? Paramos eu e o Matheus e pensamos, cara, esse aqui não é o ponto. Nós temos um Brasil muito grande, né? Nós temos quantos milhões de pessoas no nosso Brasil para alcançar? E por que nós vamos ficar aqui? Abrindo várias lojas na mesma cidade, na mesma espaço, avenida, né? No mesmo espaço aqui. Então nós falamos, agora a partir de hoje nós temos uma nova visão. Então nós inserimos uma nova visão para a Gazin. Nós já tínhamos alcançado a visão que nós queríamos e começamos então a explorar um novo mercado. Decidimos que a partir dali não íamos mais ter sócios. Então nós vendemos as nossas sociedades, algumas vendemos, algumas fechamos, inclusive alguns braços da Gazin, como por exemplo o de biju, e vamos focar no nosso mercado.
e vamos fazer a expansão. Quando determinamos isso, é muito legal, né? Porque você fala assim, você vai lá, você desenha, você se planeja. A hora que você vai para a prática, você fala, meu Deus, o que é isso? Exato. Não é tão simples expandir uma empresa para São Paulo, ou para Goiânia, ou para Rio Grande do Sul, que seja, por exemplo, uma unidade a mais de 1.000 quilômetros daqui. Então, a questão logística, tudo muda. Exato. Logística e comportamento do cliente também muda, né? Do colaborador. Exato, muda, bastante. Né? Nós estamos pegando colaboradores em regiões, por exemplo, a gente vai para o norte, em Goiânia, Nordeste, onde nós pegamos colaboradores de toda aquela região, Norte, Nordeste, enfim, e aí nós vamos para o Sul e pegamos o colaborador lá do Sul, né? E são culturas muito diferentes. Completamente diferentes. São pessoas muito diferentes. Então, assim, aquilo ali faz com que a empresa comece a repensar o negócio o tempo todo e criar estratégias novas. Então, quando a gente sai de uma empresa daqui de Limeira, onde está 100% do tempo sobre os nossos olhos, eu brinco com uma coisa. Tem aquele ditado popular, né? Os olhos do dono que engorda o porco ou engorda a boiada, enfim. Isso. Eu sou completamente contra essa visão, porque eu acho que assim, o que a gente precisa é de uma estrutura muito grande para fazer o negócio, de uma estrutura muito centrada, de uma estrutura onde ela seja embasada em processos e procedimentos, mas se fosse os olhos do dono que engorda o porco ou a boiada... Você nunca cresce. Não existiriam empresas... exato. O que seriam do Pão de Açúcar, ou da Ambev, ou da Coca-Cola, ou de... Estamos falando de McDonald's. Jamais sairia daquele Exato. Então, assim, modelo centralizador. Eu acho que um outro ponto é como fazer isso. E muitas pessoas acabam desistindo de como fazer isso. Então, como realmente é muito trabalhoso. Sim, eu sei que é muito trabalhoso. Eu vivo isso na pele. A Gazin não está... Eu digo que a Gazin não está nem 5% do que ela vai ser. Mas... a gente já enfrentou grandes batalhas, sim, né? Nós desde já enfrentamos o começo, grandes desafios nesse crescimento da empresa. Então esse foi outra virada da Gazin. Quando nós falamos assim, olha, hoje a Gazin para de ser essa pequena empresa onde ela lida aqui em Limeira somente. Nós tínhamos, isso aconteceu há cerca de 2 anos, há 2 anos e meio atrás, tá? Foi ali de 2015 para 2016 e ela começa a ser uma grande empresa. Começa pequeno, mas o sonho está no grande. Exato. Tá? Começamos bem pequeno. Nós tínhamos na época eu acredito que cerca de 40 a 50 colaboradores aqui em Limeira, quando nós expandimos para a nossa primeira unidade, que foi São Paulo. Então nós fomos para uma unidade aqui na capital, 200 quilômetros daqui basicamente, e abrimos um showroom, que é um showroom também que começou com 2 colaboradoras. Então lá nós montamos um escritório da Gazin e ali nós criamos novas regras, novos procedimentos. Por quê? A partir do momento que expandimos nossa unidade, nós paramos de vender varejo. Então nós não vendíamos nada de varejo e realmente subimos o nosso mínimo de venda para realmente alcançar o mercado que é o nosso público-alvo, que são as revendedoras e os lojistas. São pessoas, por exemplo, lojistas que têm lojas em shopping ou revendedoras que querem começar um negócio, que querem começar o negócio próprio, né? Ter ali sua independência, desde a sua independência financeira até a sua independência de tempo, sim, a sua autonomia para o teu próprio negócio. Muitas delas mães, né? Poxa, que precisam conciliar o tempo de mãe com o tempo de dona de casa. Exato. Com o tempo do seu negócio de trabalho. Eu vejo muito isso. Muitas pessoas entram em contato conosco que são mães e que precisam dessa renda. Começa com uma renda extra. Só que é como você falou no começo, essa renda extra ela acaba tomando uma proporção, se você souber cuidar do seu negócio, tão grande que ela acaba muitas vezes se tornando a renda principal da pessoa. E de repente essa mãe que tinha isso como uma renda extra acaba sustentando a família de uma maneira que nem ela imaginava no começo. Nós temos clientes, por exemplo, muitos clientes, e uma coisa que eu sempre gostei muito é de
conversar com os clientes, ouvir o feedback deles, saber a história, sabe? Então, eu sempre tive dentro das lojas. Hoje, o tamanho nos deixa um pouco mais distante, mas eu busco isso faz parte do meu, da minha vida. Eu sempre estou nas feiras que a Gazin tá, eu sempre estou dentro dos showrooms e sempre eu busco uma cliente para conversar com ela. Vem aqui, me conta, como é que está sendo a tua vida? Por quê? Porque eu preciso aprender dela para que o meu negócio tenha futuro. E nessas conversas, indas e vindas de conversas, eu conheço algumas clientes e tenho N clientes, posso citar N casos de clientes que o marido trabalhava numa grande empresa, de repente num cargo legal e, por exemplo, eu vou citar um caso específico de uma cliente nossa de Santos. O marido dela tinha um outro trabalho, ela entrou no ramo da semijoia e começou a crescer com aquilo. De repente ela deixou o trabalho dela de lado para continuar naquele negócio e o marido sempre ali, sempre acompanhando, sempre junto, né? E aí de repente o marido sai do negócio dele, que ele trabalhava, vem para esse negócio também. Olha que legal. E os dois começam a compartilhar pensamentos e compartilhar história. E a história começa a crescer. E esses sonhos, né, crescem, esses sonhos. E aí, de repente, essa pessoa vira para... De uma loja tem 2, tem 3, tem 4. De repente, de uma vendedora tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. E aí o negócio começa a ser principal da família. Sim. E ali cria-se, nasce, né, uma empresa que começou muitas vezes numa brincadeira ou às vezes numa procura de segunda fonte de renda para um negócio prazeroso, para um negócio grande, para um negócio maior, né? Sim, eu acho que legal. Esse é uma grande pegada do mercado. Ah, legal. Bom, Caio, e é muito legal a gente compartilhar essas histórias porque a gente vê muita gente começando e fala assim, mas eu não tenho condições, eu nunca vou conseguir chegar lá. E olha só a história da Gazin Semijoias, como começou. Se fosse para você dar 3 dicas para quem está nos assistindo nessa aula, para a pessoa que está começando, ou então de repente a pessoa que já tem um negócio e aí está naquela travada, sabe? Quais são as 3 dicas que você daria? Primeiro, muito trabalho. Principalmente no começo do negócio, ele exige muito trabalho. Trabalho duro. Transpiração, né? Como dizem por aí, transpiração é ir lá, é fazer, levar, puxar o trabalho para você. Muitas vezes você que está aí, que é dono do teu negócio, ou está pensando em começar o teu negócio, você tem que ser o dono, você tem que limpar, você tem que encartelar o teu produto, você tem que cadastrar, você tem que vender. É um multitarefa. É um multitarefa, você vai precisar disso. O segundo, visão. Eu acho que se você não souber aonde você quer ir, a pessoa não vai conseguir. Ou pode até ser que consiga, mas é muito mais difícil, custa muito mais. Então eu acho que ter uma visão clara e tá ali, por escrito, né, no papel. Poxa, aonde eu quero ir? Sim. Aonde a minha empresa quer ir? E passar por papel isso e estabelecer Sim. um prazo para essa visão, assim como vocês fazem, né? Aonde eu vou estar? Aonde a minha empresa vai estar daqui a 1 ano? Aonde eu, como revendedora, vou estar daqui a 1 ano? E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Né? Então, eu acho que isso precisa estar muito claro. E a terceira dica, inovação. Eu acho que empresa que não inova, ela não tem chance de sobreviver no mercado. Muitas pessoas... E inovar, muitas vezes as pessoas entendem que inovar é uma coisa muito radical. E não precisa ser muito radical, né? A inovação, ela pode ser uma coisa... um reinventar. Ela está em pequenas coisas, né? Do dia a dia da pessoa. Coisas, exato. Ela reinventa aquele processo, ou ela reinventa aquela maneira de vender. E a Gazin foi uma empresa assim, a Gazin reinventou algo. A Gazin se inspira em grandes coisas e reinventa todos os dias. Que legal. E agora, para finalizar a nossa aula, a dica de ouro, Caio, aquela lição que você tirou de toda essa trajetória da Gazin,
de tudo isso que vocês passaram, dificuldades, êxitos, vitórias, qual é aquela dica de ouro, assim, olha, pra gente finalizar com chave de ouro, pra pessoa anotar, pega o seu caderno agora e anota essa dica que o Caio vai dar. Legal. Pessoal, olha só, eu acho que assim, parece clichê, mas nunca desistam. Nunca desistam. Muitas vezes quando a gente começa um sonho e ele parece tão distante, e para você sonhar grande ou sonhar pequeno, o trabalho é o mesmo. A diferença vai estar no que você vai fazer para alcançar aquilo. Então a gente vê muitas pessoas falando, muitos empresários, muita gente falando isso, e muita gente fala, poxa, mas isso é fato. Mas será que a gente não acaba desistindo dos sonhos por coisas pequenas ou às vezes por batalhas duras da vida, né? E assim, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, porque um dia, quando a gente sonhou pela Gazin, eu e o Matheus, nós criamos um negócio, nós falamos, olha, nós queremos isso. A vida por vários momentos já nos colocou situações e pedras no caminho difíceis de ser tiradas. Situações financeiras, situações pessoais, situações de conflitos, e a gente nunca desistiu. E passamos por isso ainda, porque o nosso sonho é muito maior e o sonho se renova. Então se renove a todo momento, o sonho vem hoje e daqui a pouco você alcança. E aí você precisa de outro sonho. Então nós já sonhamos a Gazin de várias maneiras. Nós já sonhamos a Gazin muito menor do que ela é hoje, ela média, ela do tamanho que está hoje, e nós sonhamos a Gazin muito, muito, muito maior. Então nunca deixem de sonhar. Ok, Caio, muito obrigada por essa primeira aula que a gente está aqui. Só para dizer que aqui na Gazin tem mais 2 aulas que a gente vai compartilhar com vocês. Na quarta-feira a gente tem uma aula para falar sobre estratégias de vendas para as mídias digitais, o case de sucesso da Gazin também. E na sexta-feira a gente tem uma aula que vai falar sobre projetos de expansão. Porque a gente está falando aqui do sonho, de como tudo começou, mas nós temos também que ter esse sonho do projeto de expansão que o Caio falou, né, Caio? Para onde vai a Gazin, é isso aí. Okay. Vamos falar um pouquinho mais aí. Tá ok. Obrigada, viu, Caio? Eu que agradeço. Até já. Até.